Massa, pessoal, prazer estar falando aqui com vocês novamente. Estou eu aqui, Gelson, cofundador e CEO da Eratos, Luca de novo, CTO e cofundador da Eratos. Hoje a gente trouxe o Odemir, que é o atual AI Innovation Lead do Itaú. Tem alguns bons anos de casa aí, Odemir, pelo que eu dei uma olhada no LinkedIn, são mais de 10 anos no Itaú Unibanco, não sei se vocês conhecem, aquele laranja e tal, pequeno banco, né? que o Odemir trabalha. E vi também aqui, Odemir, que você em 2021 fundou o Data Viking, que é uma edtech especializada em ciência de dados, então basicamente uma plataforma onde através de uma assinatura vocês vão ter acesso a bootcamp, masterclass, trilhas de conhecimento para você que quer se especializar em dados. Recomendo, vale dar uma olhada. Tem documentário também no YouTube, tem bastante conteúdo gratuito ali, pelo que eu dei uma fuçada. Vários artigos legais ali, estudos que eu vi que você publicou no LinkedIn também, então vale seguir. E muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite de estar aqui. Acho que vai ser super legal bater um papo com você. Boa, legal, gente. Obrigado aí pelo convite. Você já falou bastante, mas só chovendo uma olhada. Eu trabalho hoje muito com uma frente de inovação de IA. Basicamente eu tenho um negócio, como eu coloco IA ali dentro, né? E colocar IA ali dentro não é usar o chat GPT. É você realmente olhar para o processo do negócio e entender assim, em que momento eu consigo encaixar uma IA. Pode ser que o momento não seja agora. Você tem que fazer toda a maturação, desde a arquitetura dos dados, fazer ali a parte do BI, desenvolver o Analytics até você chegar numa IA. Então nem todo negócio está preparado para receber uma IA. Tá? E além Mas, disso, temos também a EDTech, que é uma escola focada em ciências de dados. Hoje ela está mais ampla, então a gente consegue treinar a galera desde para virar um cientista de dados, um engenheiro de dados, um analista de dados, muito desse universo de dados. Tá? Na Udemy, que é lá um marketplace, a gente já passou mais de 50 mil alunos caramba. dentro da, da plataforma de assinatura. A gente já está beirando quase os 1.000 usuários, que já estão virando quase assinantes nossos. Então, estamos aí crescendo no mercado, né? Então, é um tema Boa. relativamente, que nem você comentou, novo, porém velho. Novo Sei. de nomenclatura de mercado, mas já tem uma longa trajetória aí essa parte de dados. Tá? Só chovendo uma Legal. olhada aqui, vocês já falaram. Boa. E, cara, falando em uma longa trajetória, admito que eu fiquei impressionado com o teu currículo aqui. Não é algo tão comum, a gente vê hoje ali 11 anos, né, dentro de uma mesma empresa. Eu vi que você, enfim, pô, começou a tua vida profissional como corretor de seguros no Bradesco, aí, enfim, teve uma passagem por uma outra empresa que eu não estou lembrando agora, entrou no Itaú, foi crescendo, passou por Data Science Lead, Analytics Tech Lead, não sei se eu estou falando certo aqui, mas foi uma carreira bem legal no momento que você entrou em dados e foi, enfim, crescendo bastante ali. Queria pedir para você, contar um pouco para a gente, compartilhar um pouco de como que foi esse teu início de carreira, por que que você acabou indo em dados, já era uma coisa que você tinha interesse antes. Eu acho que é legal para o pessoal que tá entrando na área aí, começando a carreira. Boa. Eu comecei no Itaú meados maio de 2013. Na época, eu entrei no call center, né? Ali era operador, então eu ficava atendendo o pessoal que ligava lá. Caramba. Só que aí não deu muito fit, assim, a posição, sabe? Aí passou um ano, eu caí numa área de planejamento, em 2014. E aí quando eu caí nessa área de planejamento, planejamento você tem que controlar tudo que está acontecendo, né? O próprio nome já fala, né? Uhum. Planejamento. Só que o planejamento envolvia muito uso de dados. Uhum. E naquele momento, 2014, galera, meu, não tinha esse desenvolvimento do mercado. Era Uhum. Excel, Access e um MySQL sem vergonha ali, entendeu? Era isso que você tinha, entendeu? E Só as aí macro, né? era macro no VBA, o Excel fritava e se jogava, quando não cabia nele, se jogava num banco de dados Access.
e você se virava, né? E aí foi surgir, começou a sair o planejamento. E o planejamento eu vi que envolvia muito mais dados do que realmente metodologia. Porque quando a gente fala de planejamento, tem várias formas de você fazer esse planejamento, né? Você pode trazer um pouquinho da engenharia de produção, vou pôr um PCP, vou pôr um PCO, vou trazer uma metodologia de mais divisão de processo, etc. Mas resumindo, tinha muitos dados, né? E ali eu comecei a me achar, sabe? Pô, legal, gostei dessa, vamos chamar desse tema, né? Que era você usar muitos dados para ajudar o negócio. E realmente você ajudava, né? Porque às vezes a área não tinha nenhum indicador, e aí você chegava com o indicador, nossa, você salvava o gestor ali, sabe? Você Que colocava massa. pra ele, ó, mês que vem você não vai bater sua meta, tá? Ele como? Me explica. Aí você ia lá, sentava com o negócio e explicava, né? E aí, nesse tempo, eu estava na área de seguros do Itaú. Aí, meados de 2016, final de 2016, eu migrei para uma área de operações jurídica. Que aí eu comecei a trabalhar com jurídico trabalhista. Basicamente são ações trabalhistas. Então, o colaborador se desliga, se ele acha que pode reivindicar alguma coisa, ele entra com um processo contra a empresa. E aí, quando você fala jurídico, as pessoas acham que você é advogado, né? Mas não necessariamente. Dentro da esteira, assim, de operações jurídicas, tinham 10 vezes mais dados do que era de seguros. Caramba. Porque você tem muita informação, né? É uma cadeia, assim, gigantesca. Toda essa parte de operações trabalhistas. Eu não tinha a menor ideia disso, né? E aí você começa a ter muitos dados também. Muitos. E aí foi nessa área que começou a ter muita limitação de ferramenta. Por exemplo, eu já não conseguia carregar bases de dados dentro do Excel. Já não dava. Aí você jogava para um Axis, sem vergonha. O Axis aguentava lá umas 20, 25 milhões. Mas chegava uma hora que o tempo de processamento era muito devagar. E aí você começa a ficar limitado a fazer estudos mais analíticos. O basicão, o BI, dali o descritivo, você conseguia. Mas quando você precisava estudar alguma coisa mais específica, você já tinha um limite. Não tinha como desenvolver. E aí foi ali meados de 16, 17 que eu comecei a olhar mais para o mercado e falar assim, pô, o que tem de novo? O que tem de diferente, né? E ali você tinha algumas ferramentas muito dentro do banco, que era o SAS. Não sei se vocês conhecem, basicamente o SAS é um SQL, né? Tudo rodava em SAS. Só que o SAS ele roda na máquina local, então você já tinha um problema de processamento. Por mais que ele é um pouco mais rápido, mas você ainda tem um problema de processamento. E não me atendeu. E aí quando eu fui olhar para o mercado, eu comecei a olhar algumas instituições fora do país, inclusive até olhando no mercado de Michigan, olhando a John Honks, e aí eu comecei a olhar mais o mercado americano para eu ver o que estava acontecendo. E aí quando eu fui ver esse movimento, foi surgindo o Data Scientist. O que é esse troço aqui, cara? Deixa eu entender. E aí sim começou a dar muito fit. Eu falei, pô, realmente é um profissional que usa muitos dados com um viés mais estatístico, né? Naquele momento, naquele escopo, né? E aí eu comecei a olhar muito o que eles estavam ensinando ali, né? Estatística, probabilidade, etc. E aí depois eu comecei a olhar outras ferramentas que estavam muito lá no mercado. E aí eu fui ver, tinha um monte, sabe? Você tinha a Alteryx que estava vindo, estava forte, você tinha Tableau, você tinha toda a Apache, né, a Fundação Apache, com milhões de ferramentas ali sendo desenvolvidas. E aí foi quando eu comecei a absorver mais coisas, sabe? E aí eu comecei a entender melhor, pô, já estou entendendo que eu estou trabalhando com Big Data. Aí eu fui entender, pô, isso aqui é Big Data mesmo, né? E aí você começa a estudar mais essa parte mais ferramental e ao mesmo tempo ali muito uma visão de cientista de dados, né? Legal. E aí com o tempo, acho que o mercado brasileiro foi amadurecendo mais meados de 19 ali. Foi chegando mais ferramentas, muitas startups na época começaram a trazer muito plataforma SaaS, né? Que aí você utiliza ali o ferramental dela. E aí eu comecei a inserir mais nesse mundo e fui estudando, né?
no mesmo tempo. E aí, pós-pandemia, né? Na pandemia, todo mundo de casa, né? Não tinha o que fazer. O primeiro ano da pandemia, cara, sem brincadeira, assim, com humildade, eu acho que eu li uns 40 livros, sabe? Caramba. E lendo, estudando, eu não tinha o que fazer, né? Já não aguentava mais Sim. sair da Netflix. E aí até que eu falei, vou fazer alguma coisa diferente, né? E aí Massa. comecei ali a produzir um pouco de conteúdo no LinkedIn. Comecei com os primeiros conteúdos ali um pouco aleatório, falando mais de tecnologia, etc. E aí depois eu comecei a colocar mais coisas de ciência de dados. E aí foi quando, cara, começou a gerar um engajamento muito forte, assim, dessa galera. E aí, com o tempo, começamos a fazer alguns eventos online. E aí, automaticamente, as pessoas já pediram, faz um treinamento aí, ensina a gente a fazer essas coisas que você faz. Eu falei, tá bom, ensino. E aí, com o tempo, foi Legal. amadurecendo e surgiu a EDTech, né? Legal, É uma legal. escola de ciência de dados. E aí, em contrapartida, meados de 2022, começou uma forte tendência das IAs generativas, né? Em 2022. Só chegou para o pessoal em 2023, né? Que chegou forte, GPT, algumas outras IAs generativas. Porém, já estava começando a esquentar esse tema, né? Já tinham surgido alguns frameworks muito fortes nessa parte de IA, né? O TensorFlow é um deles, por exemplo, que desenvolveu muito. Da versão para a versão 2, eles quase destruíram, fizeram novo. Veio surgindo o PyTorch, que aí depois virou a Meta, e foi vindo muitas outras iniciativas, né? E até que 2023 vem o alvoroço aí de IA generativas. E agora o momento está muito esse de como a gente usa todo esse universo de ferramentas para realmente conectar dentro do negócio, né? Que não seja só uma ferramenta que você, por exemplo, vai lá e pega um texto. Mas, cara, como eu coloco isso, por exemplo, para um vendedor? Como o vendedor usa uma IA generativa, né? Que tipo de informação eu consigo levar para ele para que realmente seja relevante? E mais do que isso, como você traz inovação, né? Legal. Hoje, né, entrando um pouco nessa de ferramenta, como que vocês avaliam aí? Tem um padrão dentro do negócio de vocês, de stack que vocês acabam usando, ou é bem customizado ao problema de negócio? Como que vocês avaliam isso? Tá. Hoje, falando visão Itaú, hoje tem um processo muito forte de migração para a AWS, tá? E aqui, informação pública, qualquer artigo que vocês chegarem no Itaú, vocês vão ter essa informação, tá? Tem um processo muito forte de migrar grande parte do processo para a AWS. E hoje a AWS é a maior cloud do mercado em questão de serviços, né? Com certeza. E ali dentro você tem um acervo muito grande de serviços. Então você tem um serviço de repositório, você tem um serviço de ETL, você tem um serviço de catálogo de dados, você tem um serviço de quality, você tem um serviço de IA, você tem um serviço de machine learning, de MLOps, DevOps, assim, é um alvoroço ali de serviço que você tem que virar especialista, sabe, em alguma ramificação, que é muito serviço, né? E hoje a gente acaba orquestrando muito processo dentro da AWS. Porque grande parte dos problemas que eu vi em áreas que eu passei, assim, cada um fazia de um jeito. Cada um fazia ali o seu monstrinho, sabe? E esses monstrinhos viravam cotovelos de cotovelos. Então, por exemplo, ele processava um dado no MongoDB, esse MongoDB mandava para um banco Oracle, esse banco Oracle mandava para algum servidor que pegava lá no Hadoop, esse servidor lá no Hadoop jogava em alguma tabela para eu pegar. Sabe? Aí você fala, cara do céu, velho, que é isso? E aí não, pô, então vamos estruturar melhor a parte ferramental. Por mais que eu tenha um dado legado, eu acho que aí as startups que surgiram aqui meados de recente não tem esse legado, esse dado legado.
Já essas instituições mais antigas, elas têm esses dados legados que, assim, é um desafio, cara, gigantesco você democratizar essa. Então, tem muito esse desafio, assim, como eu pego esse dado legado, levo numa nova ferramenta. Então, a gente acabou, decisão muito da liderança foi, vamos orquestrar tudo na AWS. Obviamente, ao longo do tempo, estão surgindo novas ferramentas, né? Que aí o pessoal começa a integrar ali no meio para melhorar essa parte mais de ferramental, né? E também você não ser só refém de um único fornecedor, né? Também não é estratégico. Se o fornecedor for, por exemplo, sumir, né? O que você faz, né? Mas com a AWS dá para ter a tranquilidade que eles não vão sumir, vão ficar com a gente aí por muito, muito tempo, né? Mas, Odemir, teve um ponto que você comentou que eu vi muito quando a gente prestava consultoria, que chegavam vários, enfim, oportunidades de negócio para a gente que, cara, a galera já queria cair para machine learning, já queria cair para IA e não tinha estrutura nenhuma, mal e mal tinha, enfim, acompanhamento de BI, de relatório, tinha muita dificuldade para começar a viver os princípios ali do Data Driven. Como que você encara essa operação? Porque numa dimensão como Itaú, a gente tem, cara, não só muitas pessoas no time, mas é um processo muito extenso que passa por várias áreas, né? Então, como que vocês abordam isso? Acho que é uma coisa legal para a galera ouvir um pouco. Tá. E aqui eu vou falar como CPF Odemir, tá? Beleza. O que eu gosto de trazer? Uma metodologia de Data Driven. Muita gente fala que é Data Driven, mas não é, tá? Então a gente aí se declara, mas me conta um processo que realmente já está a decisão com dados. Só gagueja e não conta. O que eu gosto de fazer? Eu publiquei um artigo que foi baseado numa consultoria que eles chamam do espectro das ciências de dados. Que basicamente é a evolução do negócio desde quando você capta a informação e você leva o negócio até ele chegar na IA. E nesse processo ele fala o seguinte, o nível 1, ter dados. É o primeiro. Né? O nível 2 é você construir um BI. Você responder tudo que está acontecendo dentro da operação. Que é o descritivo. O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o que está acontecendo. O terceiro step é aí quando você coloca o Analytics. Que aí você começa a fazer mais estudos mais relacionados. Pô, será que tem alguma relação o meu volume de vendas com o nível de reclamação? Será que tem ali uma correlação? E quanto mais eu vendo, mais eu tenho reclamação? Né? Aí você começa a fazer essas relações, começa a fazer estudos mais profundos, colocando um pouco mais de estatística, colocando um pouco mais de metodologia. E, em paralelo, você também começa a desenvolver o Big Data, que é, cara, não vou só olhar para o meu negócio, vou olhar para o todo. Vou pegar uma área de uma informação de uma área par minha, vou pegar o dado talvez do mercado, vou buscar uma informação de alguma startup que está me vendendo algum dado. Então você começa a fazer toda essa visão mais 360 do seu negócio. E você abre a visão. Você para de olhar só ali e você começa a olhar como um todo. E aí quando eu tenho tudo isso formulado, bonitinho, aí sim eu começo a falar de machine learning. Pô, vamos fazer uma segmentação de cliente baseado no modelo de algoritmo? Pô, vamos criar ali um modelo de previsão para você, fazer um forecast? Vamos. E aí a hora que a pessoa começa a evoluir isso, aí sim eu começo a colocar IA ali no meio. Eu falo, dá pra gente fazer um chatbot conversacional para atender a operação, por exemplo. Né? E aí você já usa uma arquitetura mais moderna, sofisticada. Então eu, Odemir, vou nessa linha, tá? Nossa. É porque assim, como a empresa é muito grande, cada área vai ter uma abordagem diferente. Né? E eu gosto muito dessa. E sempre funciona, tá? Porque daí, nem se tocou, às vezes a área de negócio chega para você e vê lá o chat GPT respondendo tudo. E ele fala, cara, em vez de eu abrir 50 PDFs, você não consegue fazer a mesma coisa para mim? E aí eu falo, tá, dá, mas você tá preparado para isso? E aí quando você começa a olhar para todo esse espectro e ver como você alavanca mesmo o negócio. Então eu vou muito nessa linha, tá? Aqui CPF Odemir, tá, gente? Então. Legal, legal. E, cara, pensando assim, nível Brasil,
a gente vê muito uma realidade que os times de dados, principalmente em empresa tradicional, geralmente é composto por aquele profissional Superman, né, que eu falo. Cara, cruza a bola para a área e cabeceia para fazer o gol, né? Então, o cara que faz desde engenharia, o dash, machine learning, enfim, aquilo que for responsabilidade da área, geralmente ele vai resolver sozinho. Como que você vê que essa abordagem pode ser feita em empresas, cara, com um pouco menos de estrutura, com um pouco menos, ou que está começando, de fato, esse caminhar na direção do data-driven? Ó, aqui tem várias frentes, né, que você pode desenvolver. Eu acho que a primeira é capacitação, acho que é o primeiro. Mas acho que, além da capacitação, acho que a empresa pode começar ali com algumas ferramentas mais low code, no code, sabe? Legal. Assim, lá na escola tem muito desses alunos, tá? Tem um monte. Cara, eu faço a engenharia, eu faço a análise, eu faço o modelo, eu faço o deploy, eu dou sustentação, eu converso no negócio, eu controlo o projeto, eu faço tudo. E eu falo, cara, é muito bom que você vai ter um conhecimento bem diferenciado. Mas o lado ruim é que você não é especialista em nada, né? Você é um pouco generalista, né? Então eu acho que a empresa ela pode começar com algumas coisas mais no code. Vou te dar um Perfeito. exemplo. Pô, será que eu não tenho uma ferramenta onde eu consigo fazer um processamento GTL de uma forma mais simples? Tudo bem, me custa mais, mas pelo menos eu ainda não tenho os profissionais disponíveis. Então, como uma pessoa consegue fazer o processo, né? Eu acho que se você for muito nessa linha, acredito que você consegue exigir menos, né, do pobre, que a gente brinca que é o Data Severino, né? Quem é durante os anos 2000 vai lembrar o Zorra Total lá do Severino, né? Que basicamente faz tudo, né? Então, eu acho que você pode vir com uma abordagem dessa, que talvez você consegue minimizar alguns processos, por exemplo, o banco de dados. Hoje você tem ferramentas no mercado que você consegue fazer banco de dados de uma forma muito simples, né? Sem ter que ficar criando tabela, fazendo um monte de coisa. Então, eu acho que você pode simplificar ali no começo para você ter uma velocidade, você ganhar maturação e com o tempo aí você vai desenvolvendo melhor ali essa parte mais de capacitação dos profissionais, né? Mas isso em empresas pequenas, gente, é uma dor gigantesca, sabe? Você tem, que nem eu falei, lá na escola a gente vê muito isso. De profissional que, cara, faz tudo. Muita equipe, né? Eu e equipe. E aí, quando você vai conversar com esse profissional, ele fala o que ele quer. Por exemplo, eu quero ser engenheiro de dados. Mas daí eu falo, cara, você vai ter que sair da empresa. Porque você não vai conseguir ser engenheiro, você vai ser, faz tudo, entendeu? Então, a empresa também tem que olhar para esse viés do profissional, né? Para ele poder realmente entender ali o momento de carreira da pessoa, saber o que ela está procurando para ajudar no desenvolvimento, né? Porque senão, cara, vira uma loucura, assim. Legal, legal. Cara, e tem uma coisa que é muito bacana, justamente pensando nessas equipes, né? É muito relevante essas escolhas do que viabiliza, né? Então, pegar um software tipo um AlterIX, um Knime, que seja aqueles quadradinhos que tu faz o ETL linkando as operações, economiza muito tempo, inclusive por isso que a gente desenvolveu a Eratus, né? Para o profissional economizar o tempo de desenvolver todas essas integrações, porque o primeiro passo é sempre preciso coletar dados e conseguir ter deploy ali, trabalhar em cima do ambiente analítico, cara, em dias e não aí semanas ou meses desenvolvendo. Então, acho que é uma dica muito valiosa, assim, né? Quais são o conjunto de ferramentas que diminuem o teu esforço de gestão e aceleram a tua velocidade de implementação para gastar mais tempo resolvendo problema de negócio na prática, né? Não um problema de tecnologia. Não, exato. Eu fui até numa palestra recente que tava essa discussão, sabe? Do open source versus o no code. E a discussão era, no no code você vai gastar um pouquinho mais. Isso é fato. No open source você gasta menos. Porém, no open source você vai precisar de muito mais pessoas capacitadas. Já no no code você consegue, não precisa capacitar tão profundamente a pessoa para um nível de open source. E a discussão foi, eu tenho pessoas, está sobrando gente, vai para open source.
Porém, discuti muito. E se a gente fazer um híbrido, né? Se a gente controlar um pouco algumas ferramentas, que a gente agiliza alguns processos e também a gente usar um pouco de open source, né? Foi um tema assim, não tem resposta certa ou errada, é muito mesmo uma estratégia da empresa. Né? Mas eu, como dica, assim, eu falo, se você não tem gente capacitada hoje, vai para uma linha mais pro no-code, que aí você consegue agilizar mais essas coisas. E apesar de ter um custo maior, eu acho que sempre é importante avaliar o custo total da solução também, né? Que vai envolver pessoas, vai envolver, cara, tempo de manutenção, vai envolver várias coisas. A gente tá, na última entrevista que a gente fez, a gente debateu bastante sobre isso. Ferramenta autogerenciável ou não? E aí a gente ficou bastante nessa conversa cara, realmente depende muito do momento da empresa, da estratégia da empresa, dos recursos da empresa, mas no geral, eu acho que é importante, é uma dica que eu sempre bato nessa tecla, que é, cara, não considere só o custo direto daquela solução, não é para nada. Tipo, você tem custo de oportunidade, você tem custo de pessoas, você tem custo de turnover, você tem custo de onboarding, tem muita coisa envolvida quando a gente fala de uma solução de dados, né? Assim, pô, depois você vai querer migrar, vai ter o custo de você migrar isso. Então, você tem que pensar em muita coisa, assim, né? Não tentar fazer um para um de tipo, vou gastar tanto nessa ferramenta, vou gastar tanto de cloud, porque você nunca vai conseguir comparar o preço, né? Cloud, você vai fazer open source ali, jogar na cloud, você vai gastar menos em ferramental, né? Mas aí o custo de pessoas realmente pode aumentar. Bem legal. É uma discussão, assim. Acho que vai muito da estratégia mesmo da empresa, sabe? Eu já conversei com heads que eles falam, cara, eu quero ganhar velocidade, eu vou pro no-code, vou gastar. É isso. E vai. Tô mais conservador. Pô, então vou tentar criar algumas coisas aqui, criar o meu próprio serviço, vou customizar do jeito que eu quero e aí eu vou rodando. Mas assim, é muita estratégia da empresa mesmo. Cada empresa vai ter uma estratégia. Acho que isso é importante, você ter um head de dados ali, sabe? Olhando para isso. Tirar um pouquinho do peso do CTO. Coitado do CTO. O CTO apanha de todo mundo, né? Você tira um pouquinho dele, põe um head de dados, toma, ó, seu papel. Né? Porque aí pelo menos ele consegue ter um olhar mais fixo para essa gestão. Massa. E pegando um pouco desse gancho aí de rede de dados, Ademir, você tem alguma dica que você acha que, o cara que é rede de dados tem que ficar atento, assim, a ficar esperto para não cair em determinada armadilha, alguma coisa que você viu redes de dados, né? Erros que você viu redes de dados cometendo, pudesse trazer essa visão, acho que ia ser massa. Cara, eu vi muito a pessoa apostar numa única ferramenta. Acho que isso foi um erro que eu vi com algumas pessoas. Por exemplo, ela pegar todo o processo dela, 100% a cadeia, eu vou usar esse software. E aí você acaba limitando muitas coisas. Vou te dar um exemplo. Teve uma operação que eu acompanhei, eles desenvolveram tudo em C#. 100% C#. C# é um negócio de programação. E aí eu vinha com uma ideia, se eu pôr um processinho que eu vou rodar em Python, vai fazer isso, isso e aquilo. Minha esteira não suporta hoje. Falei assim, como assim? Não, tá tudo desenhado em C#. Tá, mas põe esse processo. Não dá, não cabe. Vou ter que desenvolver aqui uma forma de eu absorver esse processo para colocar na esteira. Então, assim, eu vi muito isso. Não digo que é um erro, mas você engessa muito o seu processo de desenvolvimento, sabe? Porque, você fez tudo de uma única forma. Como eu coloco, assim, variações no meio do caminho, né? Então, isso eu vi muito acontecer em alguns casos, e eu acho que isso o Red podia olhar, sabe? Tipo, eu vou desenvolver 100% do meu processo dentro da Oracle. Legal. Mas, cara, hoje a gente fala muito de cloud híbrida, né? Eu tiro de um serviço, jogo para o outro. Como que eu faço essa estratégia para eu não ficar refém de uma única situação? Eu acho que isso eu vi bastante, tá, gente? Então, acho que fica a dica, pensa nessa forma híbrida. E não assim, 100%. Eu faço assim, vai ser só assim. Não, até porque você tem muita modernização no meio do caminho, né? Por exemplo, você tem agora IA generativa, cara, que tá vindo umas aí no mercado que já faz tudo.
Então, muita parte do que você precisava fazer, você pode delegar para uma IA generativa e só vai pagar o custo da API. Então, facilita muito o processo. Então, eu vou muito nessa linha, assim. Evita fazer 100% assim, fixo e pensa mais como você deixa mais volátil ali toda a sua estratégia. Parte ferramental, de ingestão, de análise, indicadores. Mas eu acho que esse ponto é bem legal. A gente, eu comecei a olhar mais para a área assim em 2017, se eu tô bem lembrado aqui, que eu realmente comecei a estudar mais e tal para o mercado. E esse ponto que você falou é um movimento do mercado mesmo, né? Então antes era clique, que eu me lembro. Que era, cara, um ecossistema que o cara tinha tudo, né? Tinha visualização, ia lá, fazia um projetão, já modelava os dados, tinha alerta, tinha um monte de coisa. Tinham outras ferramentas, enfim, tipo aquelas all-in-one platforms, assim. E aí, pô, de, sei lá, 19 para cá, eu comecei a ver uma especialização bem forte de tipos de ferramentas bem específicas. Pô, isso aqui é orquestração, isso aqui é ingestão, isso aqui é só visualização. Então eu vejo que o mercado veio se movendo um pouco nessa direção como um todo, assim mesmo. Sim, eu vou, mês que vem agora, eu tenho uma palestra que eu vou fazer em Portugal. E o pessoal pediu para estudar um pouquinho do mercado de Big Data, né? E aí, olhando o mercado de Big Data, o investimento nessas ferramentas está subindo assim, está dobrando ano a ano. Assim. Tem uns estudos mais específicos que mostram, né? Mas assim, está crescendo muito. Então você está vendo muitas startups, muitas empresas pegando todo aquele processo que você tem, vou chamar de engenharia de dados, e está colocando soluções em pequenas etapas. E aí está simplificando muito ali o trabalho das pessoas, sabe? Então é algo assim de se pensar bastante. Não estou falando que vai acabar o open source, a linguagem, etc., mas acho que o que puder facilitar é bem-vindo, sabe? Acho que o que eu tenho visto muito, Ademir, e está bem alinhado com o que você está falando, tem surgido, e a própria Eratos é uma solução como essa, que é uma modularização de uma etapa do processo, né? Então, a gente se especializa em uma etapa e, principalmente, um posicionamento que a Eratos tem tido, enfim, dos últimos meses para cá, é como que a gente consegue fazer uma integração cara, muito bacana com as outras etapas da arquitetura e da engenharia ali, né? Então, putz, o cara vai usar um Airflow, como é que a gente consegue se integrar de uma maneira lisa? Não é um Airflow, putz, o cara tem, enfim, outro tipo de agendamento, tem outro tipo de forma de invocar e orquestrar tudo isso, ou não, eventualmente nem orquestrar, né? Mas, enfim, como que é a engenharia de dados dele e nesse módulo que a gente assume, como que a gente consegue, enfim, ter uma sinergia perfeita. Então, acho que é bem legal porque permite justamente você brincar do teu Lego, né? Por mais que seja open source ou não, cara, para processo X faz sentido você usar um Kafka, por exemplo, fazer em real time, beleza? Não precisa usar uma plataforma que faz por batch. Você consegue fazer um processinho diferente e traz essa autonomia e agilidade que, enfim, as empresas hoje em dia acabam precisando, né? Sim, bastante. Olha, hoje, raros dashboards eu vejo em real time. Um ou outro, talvez alguma coisa muito de observability, que você está olhando ali muito específico, mas grande parte é batch, sabe? Com certeza. Talvez por falta de ferramentas, sabe? E custo, né? E também, se processar em real time, escala bastante. Para Dash não. Escala muito. Não. Na parte assim mais de IA, puxando mais para esse gancho, tô vendo um movimento muito forte de muitas empresas criarem suas IAs generativas, sabe? E tô vendo assim, cada empresa tá pegando uma arquitetura, remodulando e criando a dela. Então eu tô usando uma arquitetura de um terceiro para ali usar muita parte de agentes, e aí eu tô criando a minha IA generativa, né? Teoricamente, é a arquitetura, seja um GPT, uma Llama, um Copilot, etc. Estou ingestando meus dados, estou colocando minhas informações e na outra saída sai da minha IA. Então,
sei se vocês têm acompanhado muito aí dentro da Aeritus, mas no mercado eu estou vendo muito as empresas fazendo isso. Isso está tendo muitos ganhos significativos, que teve até um case que eu vi, que era procedimento. Imagina que você tem uma área, você abre lá o livro dela, tipo, o que fazer na situação A, o que fazer na situação B, o que fazer na situação C. Sabe, tipo aquele manual da área? E aí, com uma IA ali na ponta, você só faz a pergunta, o cliente está falando sobre isso, o que eu tenho que fazer? E aí a IA responde na hora, assim, ó. E aí o atendimento de 10 minutos virou um. Tem noção disso? Sim. Faz 10 minutos com essa olhar de atendimento, você simplifica em 1 minuto, só que você colocou uma IA ali no meio. E aí volta muito o que a gente falar, mas tem que ter o dado, tem que ter estrutura, tem que estar bem desenhado para isso que você ter esse significativo. Não, a IA vai trazer um ganho assim muito forte. É muito legal. Eu acho que tem algumas áreas que já estão vivendo muito isso. Só que, cara, tive uma experiência que foi bem curiosa, assim, porque, cara, Ademir, eu sei que com ti também vai ser assim. Quando a gente tem algum ticket que tem que abrir com algum sistema, geralmente a gente manja muito já da solução. Eu estava enfrentando esse desafio com a API do nosso CRM. Eu queria, cara, gerar um evento e definir alguns parâmetros que a API não deixava. E eu criei um ticket de suporte e quem estava respondendo do outro lado, cara, rapidamente eu vi que estava usando minha AI generativa, porque começou a alucinar em algumas coisas e eu consegui reproduzir as respostas usando o chat GPT. E eu estava explicando, pelo amor de Deus, cara, tá alucinando, a documentação é essa. Não dá para usar isso que você está falando dela. Não, cara, mas olha, usa esse endpoint, usa essa URL. Eu falo assim, não, cara, não dá, não existe isso. Pelo amor de Deus, escala esse ticket para alguém tech. E assim, ficou 2 semanas ali com o ticket indo, não foi para frente, mas isso é uma coisa que chama atenção. Eu acho que dá para agilizar muito, mas tem algumas premissas, tem alguns guardrails que a gente precisa ficar ligado, porque, putz, numa operação, de novo, muito grande, fica rápido você não conseguir ter esse tipo de discernimento entre, putz, alucinou de fato, tem que escalar esse ticket, eu preciso resolver o problema, porque se você responde rápido e acerta, legal. Mas se é no caso que está acontecendo comigo, putz, cara, é um atrito monstruoso, assim, né? Na prática, a gente vai sair da ferramenta, na prática, né? Então... Sim. Um dos papers que eu publiquei foi sobre LLM. E aí eu fiz uma do zero. Assim, como eu faço uma LLM do zero? Sabe? O que eu uso? E eu fui lá, peguei a base de dados, treinei lá a rede neural, todo o processo. Para treinar demorou horas aqui. Eu larguei, fui tomar banho, fui fazer outra coisa. E eu rodei na minha máquina mesmo. Falei, não vou gastar dinheiro com isso não, só tô aprendendo. E aí quando eu fui testar ela, claro, era bem simples, tá, gente? Nada comparado a um GPT com 1 trilhão de parâmetros. Então. Mas você percebe que assim, o dado por trás, ele é mais importante do que a própria arquitetura, na minha opinião. Com certeza. Porque o dado é o que vai fazer ela dar a resposta precisa. E pensando na alucinação, se você não tem um dado bom por trás como ela foi treinada, a alucinação dela vai ser, cara, esporádica, porque ela não vai conseguir resolver o problema que você está enviando para ela, sabe? E a gente discute muito sobre essa alucinação, porque pensa assim, esse exemplo que eu dei, o meu processo de 10 minutos eu simplifiquei em 1. Antes a pessoa tinha que ir lá olhar todo o procedimento, entender o que estava acontecendo. Hoje ela pergunta para a IA. Se a IA alucinar, eu dou informação errada para o cliente. Não é isso. Então, olha o risco do processo. É isso. Aí é um tema que eu falo que é o risco das IAs. Então, assim, tem que treinar muito bem esses modelos, sabe? Porque você falou, tem que olhar, tem que testar, validar. E muito nesse paper, eu olhei alguns artigos de alguns pesquisadores, eles falam que um dos desafios é validar a precisão dessas IAs, que é muito difícil. Eles fazem teste AB, faz teste de hipótese, faz um monte de coisa, mas assim, não tem uma métrica assim, ela tá acertando 90%. Não tem, assim, são muitos testes que eles fazem. E o outro passo é a alucinação. Porque aí talvez a gente entre em outra seara, que é falar de engenharia de prompt, que às vezes as pessoas não sabem.
quando ela conversa com a IA, ela acaba dando muita informação redundante, escrita errada, sem contexto, e acha que a IA vai, tipo, dar a saída que ela espera, né? E aí você tem que treinar um pouquinho a pessoa para saber fazer uma engenharia de prompt, como ela elabora, você tem que dar o contexto, tem que pensar nisso, naquilo, e a saída que você espera. E isso vai ajudar muito a IA te dar uma resposta mais próxima do que você espera, sabe? Então aí, não quero puxar a conversa para esse tema, mas é bom explorar essa parte que assim, ó, a IA não faz milagre, mas tem que saber usar. Não, Tem um ponto só que eu acho que é bem interessante, que assim, sendo IA, sendo modelo de dados, sendo, cara, qualquer decisão, você sempre vai ter o custo de você errar a decisão que você toma, né, cara? Seja sair de casa com o guarda-chuva na mão, não, tu tem o custo de tomar chuva ou se proteger ou ficar carregando o guarda-chuva ali sem de fato ter precisado. Então, quando a gente tem modelos, principalmente em escala, você tem que tomar um pouco desse risco, né? Então, vamos levar para um outro exemplo, para a Olimpíada, teste de doping. Pô, qual que é o custo de você errar, pegar um atleta no doping ou não? É a mesma coisa que a gente vê com IaaS na prática, né? De passar ali a informação errada para o cliente. De fato, sempre vai ter. Você sempre nunca, na verdade, você nunca vai acertar 100%. E a questão é como que a gente consegue deixar isso numa zona onde o erro é tolerável, né? E concordo muito que outros tipos de modelo, geralmente você tem uma métrica um pouco mais clara de quão bem eu estou fazendo e quão não bem eu estou fazendo. Para a generativa é um pouquinho mais nebuloso ali como navegar nisso. Exato. Quando você trabalha com o modelo, vamos falar dos clássicos, o machine learning mesmo, que seja um algoritmo de classificação, consegue assumir risco. É mais fácil. O meu modelo acerta 90%. Então eu tenho uma margem de erro de 10%. Tá. Se ele errar, o que eu faço? Eu delego para uma operação, eu assumo o risco. Então é fácil. Na IA generativa, pode dar uma resposta muito doida. Por exemplo, teve até um caso que a gente estava treinando uma IA generativa. Comecei esses estudos de sistema de recomendação utilizando IA generativa. Qual que era a ideia? Eu pego todo o dado de vocês, levo para a IA generativa, ponho o meu contexto de negócio, ponho minhas opções e ela decide. E aí depois eu comparei com o modelo G-Cluster. Ela fez boas recomendações. Porém, no final eu pedi assim, me põe um argumento de venda e justifique por que você recomendou aquele produto. E aí os produtos que ela não recomendava, ela tinha um viés meio preconceituoso. Sim. E eu falei, cara, não dá para levar essa frase pro operador e falar pro cliente lá na frente, né? E aí a gente começou a ter essa ótica, assim, pô, é fenomenal, mas eu preciso gerir isso, eu preciso testar, eu preciso estressar muito essa parte para ter certeza que ela não vai falar abobrinha lá na frente, né? Você já pensou, você num bot aqui conversacional, atendendo um cliente, ele manda uma coisa sem contexto nenhum. Né? Eu acho que é um dos lados negativos do hype, assim, né? Eu senti muito isso. Tipo, o pessoal tá querendo resolver problema que não é um problema que você deveria usar com LLM e tentando aplicar ela, né? Eu até vi um estudo que você fez sobre isso, né? Você publicou recentemente no teu LinkedIn, onde você comparou o LLM para algum processo específico contra uma regressão, alguma coisa assim, né? Exato, porque é muito testar, assim, pô, é fenomenal a tecnologia. Realmente é. Não vou negar isso. Mas versus nossas técnicas do dia a dia, ela supera ou não? Entendeu? Mas a LLM você tem o poder de todos os dados da humanidade ali por trás. Só que ela é capaz de fazer, sabe, todo esse raciocínio, toda essa visão de negócio, assumir o risco, etc. Minha conclusão ainda não. Ela é muito boa, mas ainda a gente tem que evoluir ainda isso. Né? E aí faz, voltando com o começo da conversa, arrumar os dados, fazer um BI bem estruturado, fazer os estudos, aí você começa a pensar em a generativa. Porque senão, como você falou, vira um hype, aí esse hype acaba tomando conta ali da empresa e cria aquele ambiente assim, pô, fulaninho já implantou uma IA generativa lá. E eu não coloquei nenhuma. Putz, será que eu tô atrasado? Entendeu? Só que as perguntas são outras.
Cara, eu tô preparado para receber uma IAD negativa? Legal. Cara, saindo um pouco dessa área que a gente está conversando, se você, né, hoje, pô, você criou ali, cresceu na área de dados dentro do Itaú, se hoje você chegasse, cara, para assumir a área de rede de dados de uma startup que ainda não tem nada ali, sei lá, vamos dizer, sei lá, 60 pessoas, pô, você é o responsável por iniciar essa área aí. Quais os pontos de atenção? O que você faria? Como que você mediria o sucesso do que você está fazendo se você tivesse que começar uma área do zero? Boa, legal, legal. E, cara, a gente está estourando o tempo aqui para ir caminhando no final. Eu queria falar um pouquinho sobre tendências, assim, no geral, de dados, tanto para os profissionais de dados, quanto, cara, os usuários de dados, né? A galera de negócio. Tem alguma dica que você gostaria de dar para essa galera que você acha que é relevante? Acho que o primeiro ponto importante, não cai no hype, pode ser algum. O Demir, surgiu a arquitetura A, B, C, D, empresa tal está usando a super mega power ferramenta ao quadrado. Cara, faz o básico. Vai lá, estuda banco de dados, estuda linguagem de programação, estuda storytelling, sabe? Faz o estudo básico. Não cai no hype, pode ser algum. E se você cair no hype, você vai começar a estudar uma coisa a cada semana. E cada semana, na área de tecnologia, você tem alguma coisinha nova. Então, assim, não caia no hype, faça o estudo. Assim, os cargos estão bem consolidados, o que é um cientista, o que é um engenheiro, o que é um analista. Estão surgindo ramificações, engenheiro de analítica, engenheiro de machine learning, arquitetos de dados, tem mais um monte que está surgindo, não tem problema, mas assim, estudo básico para as coisas funcionem. Tá? Acho que o segundo ponto, segunda dica, nessa questão do hype é estude sempre. Aqui é uma área contínua. Né? Se a gente olhar das gerações passadas, normalmente você estudar, eu me carregava lá por 20 anos a sua carreira. Hoje já não é bem assim. Né? Hoje, se a gente pegar só a linguagem Python, ela já tem N versões desde quando surgiu. Então, se eu estudei Python antes usando cultura, agora é totalmente diferente. Então, você precisa ter um estudo contínuo. Né? E o terceiro, seja dinâmico, sempre. Você tem que ter essa parte dinâmica se você trabalha com dados. Vai ter dia que vão te encher o saco. Faz computador, faz isso, faz aquilo. Mas você fala, mas não é esse o meu objetivo aqui. Cara, você tem que ser dinâmico, você tem que saber falar não muitas vezes, porque senão você enche o seu backlog, você fica super atarefado, você não consegue entregar nada, e você começa a ficar meio, eu não estou gerando valor ali do negócio. Então, acho que assim, saiba se planejar bem, assim, seja dinâmico. Saiba falar não, saiba falar sim, aceite desafios. Olha, estão pedindo aqui para fazer um modelo de um algoritmo que eu nunca usei. Cara, assume um desafio. Seja honesto, fala, gente, no backlog põe 2 sprints aí, porque nenhuma talvez eu só vou demorar para aprender. Né? E aí na segunda você tenta fazer a entrega. Se eu não conseguir fazer, levanta a mão e fala, gente, não consegui. Peça ajuda. Então fica esses 3 dicas aí do hype, do estudo, seja de... Boa. Você comentou que na época da pandemia você leu vários livros aí, uns 40. Se pudesse dar uma dica de livro aí pra galera, seria massa. Boa. Um que eu li, foi bem famoso, Código Limpo. Que ele vai falar muito sobre essa parte de script. Li também Data Science para Negócios. Ele vai te dar uma visão mais... um pouco um negócio dentro da ciência de dados. Li alguns mais técnicos da ciência de dados, inteligência artificial, para... Eu esqueci o nome. Tem ele aqui. É bem famoso, deixa eu só ver. E também aquele que é uma série de, não sei se vocês já viram, de leigos. Estatística para leigos,
Banco de Dados para Leigos, que é bem famosa essa série. Também li bastante deles. E também muitos outros livros, Startup com Dados, da Nicole, que é a autora, também é bem famoso. Outlier, que chama o livro, e se você fizer alguma coisa por mais de 10 mil euros, você se torna um outlier. Galera, um monte, dá para ficar massa, legal. Aqui. Legal, acho que são boas recomendações. Luca, tem mais alguma pergunta aí para o Ademir? Cara, acho que do meu lado é isso aí, Ademir. Massa o bate-papo com você, gostei bastante. Compartilho de muitas opiniões aí que a gente tem sobre como implementar e principalmente, cara, fugir do hype. Mas de longe o que eu mais gostei é sobre, cara, essa adaptabilidade de entender o que a gente tem que fazer e conseguir se adaptar ali para gerar o valor para o negócio. Gostei muito do bate-papo. Boa. Desculpa aí as conexões aí no começo, caída. Sem problema, faz parte. Agradeço muito tua participação aqui, por aceitar o convite. Foi um bate-papo bem proveitoso. E é isso, pessoal. Vamos encerrar. A gente vai seguir fazendo aí uma série de entrevistas. Então, se você também tiver alguma sugestão, quiser que a gente converse com alguém, é só comentar aqui no vídeo que a gente vê como que a gente pode chegar nessa pessoa para entrevistar ela. Beleza? Obrigadão aí por assistir.